Segunda aula de transistores. Vamos entender agora nesta aula como funcionam as correntes e as tensões em um transistor NPN e analisar algumas situações. Tá, então primeiro vamos analisar que tipo de transistor é esse que está neste determinado circuito. Primeiro, precisamos observar aonde está o emissor, a base e o coletor. Onde que está o emissor? O emissor sempre fica aonde está a seta. A seta está na parte inferior do transistor. Então, o emissor é justamente essa parte de baixo. Se o emissor é a parte de baixo, a base sempre vai ser o meio e o coletor sempre vai ser em cima. A seta do transistor sempre vai apontar para o tipo N. Então, o emissor nesse caso é o tipo N porque a setinha está apontando para a saída dele. Então, o N ficaria no emissor, o P na base e o N ficaria no outro lado do emissor, que seria no C, que daí juntaria o tipo NPN. Lembrando que o emissor é sempre o mesmo tipo do coletor. Então, NPN. Vamos analisar agora como é que funcionam as correntes no transistor. Primeiro, a setinha do transistor sempre vai apontar aonde está saindo a corrente. Nesse tipo de transistor, a corrente sai do emissor. Então você tem uma corrente saindo do emissor que chamamos de IE, que é a corrente do emissor. Se a corrente sai pelo IE, ela tem que entrar de algum lugar. Ela entra pela base e pelo coletor. A corrente do coletor a gente chama de C, que é a corrente do coletor, e a corrente da base a gente chama de B, corrente da base. Olha só. Analisando essas correntes, a gente pode ter a seguinte conclusão: a corrente do emissor será igual à corrente do coletor mais a corrente da base. O transistor ele não é um componente perfeito. Quando a corrente passa por ele, no sentido base emissor, coletor emissor, ele meio que consome um pedacinho para ele. Ele é tipo estado, ele cobra o imposto. Então, entre a base e o emissor, você tem um diodo. A gente diz que tem um diodo. E esse valor, então a tensão entre a base e o emissor é de 0,7 volts. Então, a tensão base emissor é de 0,7 volts. E você tem um sentido correto para medir. Como é um diodo, se você tentar conduzir no sentido contrário, não vai conduzir. Ele só conduz em um sentido. E a tensão mínima para a condução é de 0,7 volts. Então, a tensão de ativação do transistor na base tem que ser de no mínimo de 0,7 volts. Às vezes a questão informa um valor diferente, como 0,8 ou qualquer valor. Se a tensão se ele informar um valor diferente, você tem que considerar esse valor da questão. Pode ser 0,7 ou pode ser o valor que a questão ou o professor ou qualquer coisa informar. Então você tem essa tensão na base emissor que é de 0,7 volts, que é a corrente quando passa por lá que deixa essa polaridade. E você tem também uma tensão que passa entre o coletor e o emissor. O coletor emissor, você pode interpretá-lo como se fosse uma caixa que varia a sua tensão. A tensão varia entre 0 e VCC. Quando que a tensão VCE será 0? Quando estiver em saturação. Quando o VCE for 0, significa que ele está funcionando como um curto-circuito. Então é como se tivesse um fio entre o C e o E que vai conduzir totalmente a corrente da fonte para o emissor. Quando o VCE, quando a tensão sobre o VCE for igual à tensão da fonte, nesse caso 5 volts, então dizemos que o transistor está no modo de corte. O que significa que o transistor é meio que está como se fosse uma chave aberta. Então não há condução entre o coletor e emissor. E quando ele está no meio termo, a gente diz que ele está em uma situação de condução ativa ou região ativa, enfim. O que significa que o transistor está controlando a corrente que vai do emissor para o do coletor para o emissor, ao contrário, né? Quando ele está na região ativa, significa que ele está controlando a corrente que vai do coletor para o emissor. Vamos analisar agora
as situações mais cautelosamente. Então, a situação de corte, o que acontece? Primeiro, esse circuito ele não vai funcionar, o LED ele vai apagar, né? Porque não haverá corrente entre o coletor emissor e entre base emissor. Então, a gente vai trabalhar nesse cenário aqui. Neste cenário, não há corrente do coletor para emissor e nem da base para emissor. Então, isso aqui você pode cortar e a gente pode definir que para esse circuito, se o circuito for diferente, isso pode mudar. Para esse circuito, a corrente do coletor, a corrente do emissor e a corrente da base é igual a zero. A gente então pode redesenhar esse circuito como sendo o seguinte. Perceba que é realmente um circuito aberto, onde não é possível que a corrente do coletor chegue ao emissor ou a corrente da base chegue ao emissor. Então, nesse caso, você tem a tensão coletor-emissor sendo igual a VCC ou 5 volts e a corrente base-emissor sendo igual a VB ou 0 volts que ele está em low, né? Então, nessa situação de corte, você tem uma chave aberta para entre o coletor e o emissor. Não necessariamente vai ter entre a base e o emissor, mas entre o coletor e o emissor sim. Agora a situação ativa, em que o transistor controla o fluxo de corrente entre o coletor e emissor. Então, primeiro, aquela análise vale de que a corrente do emissor será igual à corrente do coletor mais a corrente da base. Aquela proposição também vale que a tensão base emissor é de 0,7 volts, porque lembre que entre a base emissor você tem um diodo que você pode considerar como sendo 0,7 volts ou outro valor informado pela questão. Existe uma equação para você determinar qual será a corrente do coletor. A corrente do coletor será beta vezes a corrente da base. E a tensão coletor emissor para esse circuito será a corrente total da fonte, que é 5 volts, menos a tensão total da fonte, quer dizer, do circuito, que é 5 volts, menos a tensão do resistor do coletor, que eu chamei de VC, e menos a tensão do LED do emissor, que eu chamei de VE. Então, a tensão no coletor emissor vai ser justamente essa equação, né? A tensão total menos a tensão do resistor menos a tensão do LED lá embaixo para esse circuito. Se o circuito fosse diferente, você teria outra equação. Isso vai, essa fórmula ela nunca será igual, ela sempre vai variar de circuito para circuito. Aí você tem que usar sua interpretação de análise. Agora vamos para a próxima situação, que era de saturação. Na situação de saturação, você meio que tem um curto entre o coletor e o emissor. Então você pode analisar esse circuito como sendo o da seguinte imagem. Neste caso, também vale a proposição de que a corrente do emissor será igual à corrente do coletor mais a corrente da base. A tensão base-emissor será de 0,7 volts, isso não muda em qualquer cenário, né? Porque você tem um diodo ali, 0,7 ou 0,8, depende da questão. A corrente do coletor para esse circuito será VCC sobre RC. Se o circuito tivesse mais outro resistor, você teria que considerar outro resistor, enfim. A análise vai variar a depender do circuito. Nunca é algo constante, nunca é algo igual. Sempre vai variar. Você vai ter que utilizar o seu conhecimento de análise de circuitos para resolver as questões, né? E VC nesse caso vai ser igual a zero porque você tem um fio. Então você tem um curto-circuito, então você não tem perca de tensão no fio. Então a tensão nesse caso é zero. E você permite toda a condução de corrente entre a fonte e
entre a fonte, entre o coletor e o emissor. Então, resumindo, a gente tem os 3 tipos de situações de condução para o transistor NPN, e o PNP vai ser a mesma coisa, quase. Então, no circuito à esquerda, você tem um circuito, o transistor no modo de corte, em que não há condução entre o coletor e o emissor. No centro, você tem o transistor no modo ativo, em que é possível você controlar o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. E por último, você tem um transistor no modo de saturação, em que o transistor está funcionando como curto entre coletor e emissor, e assim toda a corrente do coletor flui para o emissor sem que haja nenhum tipo de controle pelo transistor. O transistor apenas vai permitir que isso aconteça, porque ele vai estar no modo de saturação e logo você tem um curto entre coletor e emissor. E é isso. Muito obrigado.